Vamos para que nós abramos a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no primeiro capítulo, dos versos 3 ao 7. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versos 3 ao 7. Vamos ler mais uma vez todos juntos, a partir do verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Os irmãos, certamente com bastante facilidade, conseguirão identificar neste texto algumas doutrinas. Vamos memorizá-las. Os irmãos conseguem enxergar nesse texto quais doutrinas? Predestinação, santidade, santificação, remissão dos pecados ou redenção? Redenção, isso. Qual caiu? Adoção, exatamente. Bom, claro que o texto é riquíssimo, mas então aqui nós observamos, e os irmãos puderam identificar com bastante facilidade: eleição, predestinação, adoção, redenção, remissão dos pecados e a santificação. Dessas doutrinas aqui, nesta noite, gostaria de trazer um estudo aos irmãos voltado à santificação. Vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia concedido a todos nós. E neste dia, ó Pai, nós desfrutamos das tuas bênçãos, as quais nós te agradecemos. Nós sentimos a tua soberania, tua providência, todo o teu agir, Senhor, ao nosso favor. Haja visto, ó Pai, que nós desfrutamos e descansamos nas tuas promessas. E ensinam-nos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Haja visto que nós o amamos, ó Pai. Agradecemos por este momento, por este estudo bíblico, pela igreja que se reúne. Que tu nos abençoe, ó Pai, neste estudo, todos nós e aqueles que também nos ouvem através da live. Que o teu Santo Espírito, ó Pai, dê-nos facilidade para expormos, para interpretarmos, para aprendermos da tua santa e rica palavra, mas principalmente aplicarmos, Senhor, em nossas vidas. No nome de Jesus, que oramos hoje e sempre. Amém. Convido os irmãos agora que nós leiamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dos versos 8 ao 12. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus.
tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo plantou a igreja de Corinto no final de sua segunda viagem missionária. Ele havia passado 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela cidade. E nesse tempo, óbvio e claramente, muitos crentes foram gerados naquela cidade. Muitas conversões. A igreja foi fundada ali por Paulo. Depois Paulo foi para a cidade de Éfeso. E de lá ele mandou esta carta, 1 Coríntios, para a igreja de Corinto. Mas ao olharmos o texto da palavra de Deus, no decorrer dessa carta, nós observamos que esta não foi a primeira carta de Paulo. Olha aqui algo interessante. Os irmãos já tinham estudado a respeito disso e observado isso? Pastor, certamente sim. Ele escreveu uma outra carta, e nós não temos o conhecimento, e nem sabemos do seu paradeiro. Mas não faz parte do cânon bíblico. Mas Paulo mesmo faz referência a essa primeira carta que escrevera. Quando no capítulo 5, no verso 9, ele mesmo diz: já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Então havia uma primeira carta. E esta carta, que nós temos em mãos, a primeira carta aos Coríntios, é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele, lá no capítulo 7, no verso 1. Quanto ao que me escrevestes, lembrem bem, estava em Éfeso. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Isso aqui é apenas um ponto de toda uma problemática a qual aquela igreja estava envolvida. Paulo teve conhecimento daqueles problemas por intermédio de uma irmã da igreja de Corinto. Os irmãos lembram qual é o nome da irmã? Chloe. Quando Chloe visitou a Paulo lá em Éfeso, ela levou as informações de que na igreja de Corinto havia muita coisa que estava em desacordo com aquilo que ele, Paulo, ensinara quando esteve em Corinto, quando fundou a igreja. Então ela escreve essa carta, ela conversa com Paulo, e então Paulo escreve essa carta num intuito de trazer uma resposta à carta que ele recebeu, com aquela visita a qual ele tomou ciência dos problemas, e também, e muito principalmente, a solução, de acordo com a palavra de Deus, a solução de Deus para os problemas que aquela igreja estava vivenciando. Aquela igreja deveria ter amadurecido, mas, ao contrário disso, ela desenvolveu uma grande quantidade de problemas. E problemas sérios. Os irmãos já estudaram o corpo dessa carta algumas vezes. Entre tantos outros problemas, divisão, abuso dos sacramentos, desordem durante os cultos, problemas teológicos, frouxidão moral e até mesmo um ascetismo doentio. Corinto era uma cidade muito grande. Naquela época, uma das maiores do mundo. Tinha um centro comercial portentoso. E o interessante é que tudo o que acontecia naquela cidade, todo o comércio daquela cidade, ela visava proporcionar, vejam bem, proporcionar prazeres não apenas local, e nem entre as cidades vizinhas, mas no mundo conhecido na época, no mundo internacional. E naquele cenário, a igreja lá estava, e os cristãos acabaram se polarizando. Alguns insistiam em se associar com os pecadores, insistiam em se associar com os imorais, com os impuros,
de uma forma permissiva, e eles entendiam que de certa forma era necessário. E outros mantinham um certo isolamento, entendiam que era essencial para preservar a santidade. Essas tendências eram opostas entre si e cresceram de forma descontrolada e acabaram ameaçando o futuro daquela igreja. Bom, Paulo, ao escrever essa carta, observou todos esses problemas. Toda essa diversidade dessas questões foram abordadas por Paulo. Problemas profundos, problemas recorrentes. E não falamos anteriormente, mas haviam também problemas com a autoridade de Paulo. Havia o orgulho da espiritualidade das pessoas, falta de amor e questões que eram fundamentais ao cristianismo, na vida cristã, na vida da igreja. Então Paulo trouxe nessa carta aqui diversas doutrinas as quais ele discorreu no corpo dessa carta. Soberania divina, a natureza da igreja, a ressurreição do corpo e a santificação. Interessante, então, queridos, aqui chamando a atenção dos irmãos ao verso 12, que nós lemos no começo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Essa é uma outra versão. Quando nós observamos esse versículo, nós vemos aqui algumas premissas. E o interessante é que na igreja de Corinto, as pessoas e também os cristãos, eles defendiam uma liberdade total, irrestrita, incondicional. Eles estavam transformando, agora os cristãos, transformando a liberdade em libertinagem. Então Paulo coloca algo aqui adverso, porque quando aqueles cristãos dizem todas as coisas me são lícitas, Paulo então diz, mas nem todas convêm. E eles continuam dizendo, todas me são lícitas. Paulo diz, mas nem todas podemos deixar de sermos dominados por ela. Então, nós podemos observar que aquela igreja não tinha limites. Aquela igreja, ela aplaudia o pecado. E há um texto claro em relação a isso, quando fala de um incesto permissivo que havia dentro daquela igreja. A lei que regia a vida daquela igreja, podemos dizer que era proibido proibir. Valia tudo. Eles consideravam todas as coisas lícitas, não havia nenhuma restrição. E detalhe, eles não suportavam restrições, não suportavam as leis, não aceitavam as proibições. Então nós podemos ver que aquela igreja estava vivendo de forma desenfreada, moralmente. E isso nós podemos observar que esse texto foi escrito naquele contexto, naquela época, para aquela igreja, pelo apóstolo Paulo. Mas a palavra de Deus, ela é sempre eterna e atual. Ela serve para mim e para vocês. Ela serve para todos nós nos dias de hoje. E então, voltando ao versículo 12 aqui, nós podemos observar que ainda lá em Corinto, aquela liberdade total que alguns irmãos cristãos lá estavam abraçando essa ideia, eles até se envolviam num tipo de prostituição religiosa que havia naquela cidade. Cultos pagãos, cultos voltados à libertinagem sexual, onde haviam relações entre as sacerdotisas e os adoradores. E tudo isso que nós estamos falando aqui era um fundo histórico que cercavam aquela igreja, cercavam os cristãos da cidade de Corinto, da igreja de Corinto. E essa prática estava enraizada na sociedade. Para aquela sociedade era algo cultural, era algo, entre aspas, natural.
Então tudo aquilo era comum naquela cidade, mas comum aos ímpios, comum aos pagãos, mas incomum aos cristãos. Incomum. Por quê? Porque o cristão, depois de ter recebido a palavra de Deus, recebido o Evangelho, uma vez nascido de novo, generado, ele é uma nova criatura. Coisas velhas ficaram para trás, eis que se fizeram novas. Desta forma, nós podemos observar que naquela cidade também era da cultura o uso do corpo, aquelas práticas libertinas, aquelas práticas devassas, depravadas. Então Paulo vem lembrar aos cristãos que nosso corpo é templo do Espírito Santo. O corpo é templo do Espírito. Portanto, o significado de tudo me é lícito tem um limite. Nem tudo convém. E ainda que alguém pense que essa frase possa ter sido dita por Paulo, estudiosos dizem que foi alguns filósofos da época que citaram e aquelas pessoas de Corinto usavam dessa citação. Por isso que Paulo então fez uma contraposição em relação àquela citação. Tudo me é lícito, mas nem tudo convém, nessa primeira parte. Portanto, aqueles cristãos, eles diziam assim, argumentando: olha, todas as coisas me são lícitas. Então Paulo respondia a esse argumento, como já dissemos, mas nem todas as coisas são convenientes, nem todas as coisas são proveitosas, nem todas as coisas são boas, nem todas as coisas são lícitas. E eles continuavam dizendo: tudo me é lícito. E Paulo novamente argumentava: ainda que vocês pensem assim, elas não convêm, nem todas as coisas convêm, e nós não devemos deixar com que elas nos dominem. Portanto, nós podemos observar que aqueles coríntios, assim como infelizmente muitas pessoas nos dias de hoje, são argumentadoras. As pessoas têm resposta na ponta da língua. Nós que trabalhamos no comércio enfrentamos isso constantemente. Percebemos que quando nós vamos tratar de um assunto, as pessoas têm a resposta na ponta da língua. E muitas vezes nos surpreende, porque não era aquilo que nós achávamos que devia ser dito, ou não era aquilo que nós estávamos enxergando dentro do contexto. Mas as respostas vêm na ponta da língua. Então eles diziam: tudo me é lícito. Nós, como cristãos, não podemos dizer tudo me é lícito. Por quê? Porque nossa vida não é pautada numa libertinagem. Nossa vida é pautada pela palavra de Deus. Há um limite. Por isso que nem todas as coisas convêm. Aquelas pessoas extrapolavam os seus limites. E detalhe, eles procuravam justificar os seus pecados. Ao dizer: tudo me é lícito. Ou seja, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Nessa confusão entre liberdade e libertinagem. Conquanto isso contrariava a doutrina da santificação. Pois ao invés de buscarem a santificação, eles estavam vivendo uma vida longe da santidade. Eles estavam entregando sua vida, os seus corpos, numa natureza de devassidão, depravação e imoralidade tal. Usando essa desculpa de tudo me é lícito para fazer o que bem entendessem. Então Paulo, ele podia ter proibido: não. Nem todas as coisas são lícitas. Pelo contrário, ele apresentou uma interpretação bíblica sobre o assunto. Nem tudo convém. A pauta de Paulo estava relacionada na palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso norte. Ela dirige as nossas vidas. Ela traz-nos aquilo que nós devemos saber. Ela aponta para o caminho que nós devemos andar. E quando nós dissemos que tudo me é lícito, mas nós não devemos deixar que sejamos dominados por nenhuma delas, quando fala nenhuma delas, é por todas elas. Nada fica de fora. Portanto, observe o contraste entre o tudo e o nada.
O, o excesso de liberdade, queridos, ele traz algo interessante. Ele é um paradoxo, porque o excesso de liberdade, ele não liberta. É ao contrário, ele escraviza. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto, estava acontecendo junto com aqueles cristãos daquela igreja, diante de tudo aquilo que eles estavam praticando. Eles advogavam para si um tipo de liberdade que colocava-os debaixo de uma servidão dos pecados. E então Paulo diz: olha, ainda que vocês digam que todas as coisas são lícitas, eu já te disse que nem todas convêm. E te digo mais, não podemos deixar que sejamos dominados por elas. Então, Paulo, que possuía autoridade para falar a respeito disso, ele ensina que a verdadeira liberdade se configura apenas quando nenhuma das coisas sobre as quais temos autoridade exerça domínio sobre nós. Ser realmente livre não significa nunca estarmos sujeitos às leis naturais, às leis morais. E o pecado faz isso. Ele transmite uma ideia ilusória, transmite uma posição mentirosa de liberdade. O pecado, ele é um senhor que escraviza. E detalhe, ele paga bem, paga com a morte. O próprio Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Agora, os cristãos que um dia foram libertos do pecado, como viver ainda no pecado? Nós já não estamos mais agora sob a servidão e a escravidão do pecado. Somos servos de Cristo, escravos de Jesus. E agora, num outro texto, queridos, em 1 Coríntios também, no capítulo 1, dos versos 1 a 3, vou ler esses versículos para que os irmãos acompanhem. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, notem agora, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos mais uma vez chamado à doutrina da santificação. Chamados para ser... Há um versículo que os irmãos certamente todos sabem de cor. Sede santos, como que termina? Eu sou santo. E então, vamos tratar um pouquinho agora nesse ponto a respeito da santificação. Santificação, queridos, nós já estudamos outras vezes. Vamos relembrar os pontos principais e as aplicações para a nossa vida. Santificação é um processo progressivo, contínuo. E ele é operado por Deus. Na vida de quem? Na vida de todos? Não. Na vida daquele que foi regenerado, na vida daquele que foi convertido, na vida daquele que foi justificado. E olha que interessante. Nesse processo de santificação, o cristão, nós cristãos, e os cristãos de todas as épocas, de todos os lugares, todos são moldados a viver cada vez mais para Cristo, uma vida de retidão conforme a vontade. Eu gosto muito, e eu sempre cito isso, que a santificação, ela é aquele ponto da vida cristã onde nós vamos morrendo cada dia mais para o pecado e vivendo cada dia mais para Deus. Eu já tinha em mente esse estudo e hoje eu vi uma postagem no Facebook de alguém que colocou em sua página a respeito da santidade e dizia assim o post, os irmãos já devem ter visto. Santidade é ser cada dia menos Adão e ser cada dia mais Cristo. A nossa velha natureza ficou para trás. Em Cristo, nascemos de novo, em Cristo somos nova criatura. E a vida em santidade, ela promove um poder
um superpoder em nós pela habitação do Espírito Santo, para que nós venhamos a vencer as tentações, venhamos a vencer a concupiscência dos olhos, da carne, da soberba da vida, tudo relacionado à velha natureza. Despir-se do velho homem, revestir-se do novo homem. Nesse processo de santificação, eu e vocês, nós vamos sendo mudados gradualmente. Ou seja, há um crescimento. Não é imediato, mas é contínuo, é progressivo. Eu e vocês vamos sendo cada dia mais habilitados a resistirmos aos velhos hábitos, às velhas práticas pecaminosas da nossa carne, da nossa velha natureza, e então buscarmos a vivermos diligentemente um modo de vida semelhante à mente de Cristo, à estatura de Cristo, dessa forma que nós vamos crescendo em santificação. E santificação, santidade, biblicamente falando, ou buscando, no grego, no hebraico, separar, consagrar. Nós vemos que, de forma geral, esses termos são aplicados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, pelos autores bíblicos, para se referir à santificação. Santificação. E o objetivo principal da santificação, como já dissemos anteriormente, é enfatizar o sentido da separação das práticas pecaminosas, das práticas antigas, da velha natureza. E, ao mesmo tempo, apontar para a ideia de que nós devemos nos consagrar cada dia mais, cada vez mais, ao serviço de Deus. Tudo isso é um princípio norteador na vida cristã. Tudo isso faz parte da vida cristã. Quem nasceu de novo, na sua regeneração, esta sim é uma ação imediata, porém a santificação ela é progressiva e contínua. Começa, após o novo nascimento e termina quando, queridos? Oi? Isso. Na morte e na glória para os salvos, né? Então nós vemos que é um processo que ele é ininterrupto. Ninguém pode pensar, então, olha, eu já estou santificado ao ponto de eu dizer, não preciso mais. Atingir o limite. Não, isso é impossível. Isso é impossível. Nós fomos salvos da escravidão do pecado. Quando nascemos de novo. Em nossa vida nós vamos sendo salvos da influência do pecado. Ele ainda está trabalhando contra nós. É uma luta, uma militância, carne e espírito. E aí na glória, então, nós seremos salvos da presença total do pecado. Na glória, fim ao pecado. Mas lembrando, nós fomos salvos da condenação eterna, do salário do pecado, que é a morte, em Cristo Jesus. Ainda em vida vamos sendo salvos, não no sentido escatológico de vida eterna, mas no sentido de santificação nós vamos sendo salvos, momento após momento, de graça em graça, de glória em glória, até aquele dia, o dia de Cristo Jesus. Lutero gostava de dizer, que no momento nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Só na glória nós seremos, chamava de impossível pecar, um pecador impossível, aquele que é incapaz de pecar. A citação do nosso irmão muito oportuna, e ela remonta-nos a uma colocação que eu fiz aqui no corpo. Sim, nós somos santos imediatamente quando fomos salvos. E vamos nos santificando dia após dia. Então o pecado ainda se faz presente em nossas vidas. Mas para o cristão não há liberdade para pecar. Ao cristão o pecado deve ser tido como um acidente de percurso. Aí há o entristecimento pelo pecado, e por isso que nós, quando oramos a Deus constantemente e pedimos perdão. Os irmãos já pararam para pensar? Se nós fomos salvos em Cristo Jesus e todos os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz, por que todas as vezes que nós oramos nós pedimos perdão a Deus? E o próprio Cristo nos ensinou a orarmos a Deus e pedimos o perdão pelos nossos pecados. Por causa dessa presença do pecado em nossa vida ainda. Mas nós devemos nos entristecer, devemos odiar o pecado, abominar o pecado, nos entristecermos com o pecado, e ainda que nós saibamos que o pecado já não nos levará
a morte eterna, a condenação eterna, mas ele ainda causa problema em nossa vida. Acaba entristecendo o Espírito Santo. Vejamos alguns conceitos acerca da santificação. E está dentro desse contexto que nós estamos falando aqui. Os estudiosos dizem que a santificação ela tem alguns pontos. Então, um dos pontos ela é posicional. Esse é o ponto onde nós fomos regenerados, justificados em Cristo Jesus, totalmente santificados. Já a experimental, ela tem início logo após a nossa regeneração. Ela encontra base jurídica na justificação, mas ela desenvolve-se nesse processo gradual durante toda a nossa. E aí então vem a santificação final, que nós já dissemos também aqui, que alcançará seu estado total e pleno e perfeito, né? Então lá, até mesmo os nossos corpos serão glorificados. Serão corpos semelhantes ao corpo de Cristo, corpo glorificado de Cristo. Portanto, santificação. Dentro desse contexto, nós vemos esses três conceitos. E quem opera a santificação? Quem opera a santificação? Sim, é uma obra de Deus, através do Espírito Santo. Exatamente, a santificação é uma obra divina e a Bíblia geralmente atribui a ação da pessoa do Espírito, na pessoa do Espírito Santo e da pessoa do Espírito. Mas olha que interessante, o que os irmãos acham? A santificação, ela é um processo, é uma obra de Deus, o homem participa? Da santificação, sim. A Bíblia diz que a gente deve desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Exatamente. Então, os irmãos, com a colaboração dos irmãos, a santificação é a obra divina atribuída à ação do Espírito Santo em nossas vidas, mas nós também temos parte nesse processo. Nós somos instrumento pela qual nós, como instrumento, participamos, onde o Espírito Santo efetua essa obra sobre nós. Há vários textos, nós não leremos, que falam a respeito da cooperação do homem na santificação. Romanos 12, verso 9, verso 16 e 17, 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 16 a 23. Mas olha que interessante, essas duas verdades, elas não se contradizem. Muito pelo contrário, elas se completam em perfeita harmonia. Ainda que eu e vocês muitas vezes não possamos compreendê-la totalmente. Quando nós não conseguimos compreender onde a nossa limitação chega, nós vamos pela fé. Nós vamos pela. Mas há um equilíbrio na santificação. O homem, como nós dissemos, participa desse processo. E nesse equilíbrio, nós podemos observar um texto da palavra de Deus, lá em Filipenses, que é o texto que o pastor citou aqui. Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, que nos ajudará aqui a compreendermos com maior facilidade e clareza desse ponto onde é uma obra de Deus e o homem ainda tem a sua participação nesse processo da santificação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Notem agora, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade, não segundo a nossa boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Esse texto aqui deixa muito claro o compromisso nosso, o compromisso do cristão,
e o esforço nosso em termos uma vida santa. Desenvolvermos a nossa salvação com temor e com tremor. Isso é a nossa participação. E no mesmo instante nós podemos observar que é Deus quem opera para que nós venhamos a querer e a realizar. É Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Portanto, há sim a nossa participação, o nosso esforço, a nossa obediência, para que nós desenvolvamos a nossa salvação, cresçamos em santificação, em sermos santos. E como nós fazemos isso? Quando nós agimos de acordo com aquilo que nós estamos ouvindo aqui, o nosso querer e o efetuar, também é obra do nosso Deus, manifestando o seu poder em nossa vida. O resultado desse poder promove a glória do nome dele. E então, quando eu e vocês demonstramos em nossas vidas as virtudes que assemelham ao caráter de Cristo, como a fidelidade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, tantas outras coisas, nós podemos observar que tudo isso provém da ação do Espírito Santo em nossas vidas. O fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Há um erro teológico que muitas pessoas cometem. Muitos pensam que a santificação ela é a causa da salvação. Não é difícil nós encontrarmos pessoas pensando assim. Mas eles analisam que, no sentido de que é necessário se santificar para ser salvo, isso denota, um erro teológico. Porque é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. O homem não é santificado ou não se santifica para ser. O pecador salvo é santificado porque ele é salvo. E então ele cresce espiritualmente, não para nascer de novo, mas porque ele já nasceu de novo. Então, sim, exatamente. Através da santificação, é possível deixar de pecar? Nós observarmos o que já ouvimos aqui nesse momento, até esse momento, e até o nosso irmão Caio deixou uma deixa de Lutero aí. Dá para diminuir a frequência, né? Exatamente. Morrer cada dia mais para os pecados é diminuir a frequência. Pois bem, a santificação é isso mesmo, ir mortificando a nossa natureza pecaminosa. Nós não estamos imunes e isentos totalmente ainda do pecado, mas isso vai diminuindo. Mas eu acho que é importante até dizer que existem pecados que eles vão parar na vida do cristão. Paulo vai dizer aquele que roubava, que não roube mais, aquele que relacionava sexualmente com outra pessoa, que não faça mais isso e tudo mais. Então existem alguns pecados, embora pode ser que a pessoa não vença de primeira, eles vão ter que parar de acontecer, né?
podemos entender que haverá uma tentativa enorme, mas ainda persistem em nós ainda os fragmentos do pecado. Então, dizer que uma pessoa durante a vida inteira ela não roubará ou não falará uma pequena mentirinha é difícil, muito difícil. Né? E interessante que na igreja lá de Corinto, Paulo ele falou algo bastante forte quando ele disse: olha, vocês estão sendo injustos, vocês são impuros, vocês são idólatras, vocês são adúlteros. Há em meio a vocês efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Saibam vocês que nenhum desses, ninguém herdará o reino de Deus. E aí no verso seguinte ele diz o seguinte: eram assim, tais fostes alguns. E aí depois ele diz: mas vós vos lavastes. Ou seja, vocês foram lavados e alvejados pelo sangue de Cristo derramado naquela rude e maldita cruz. E aí então fostes santificados. E fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, nós podemos observar, né, que realmente vamos diminuir, muitas vezes com uma grande frequência, muitos pecados em nossas vidas. Mas, agora em relação à fala do nosso irmão e essa fala aqui, olha que interessante. Nós não podemos dizer que nós não temos nenhum pecado e que nós nunca mais vamos roubar, nunca mais vamos mentir. Né? Nas palavras de João, se nós dissermos que não temos, que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós ainda temos os fragmentos do pecado em nossas vidas, fragmentos, porque eles vão sendo quebrados, vai diminuindo, mas ainda há fragmento em nós. E então é impossível que haja uma doutrina bíblica que ensine o perfeccionismo terreno. Eu não peco mais, eu não tenho pecado. A Bíblia não diz isso. Sem dúvida, já pecou. Eu ouvi um dia uma pessoa dizer o seguinte: disseram para ela: você não vai na igreja? Você precisa ir na igreja confessar seus pecados ao padre, que o contexto ali era nesse sentido. E a pessoa respondeu assim: eu não vou na igreja, eu não tenho pecado nenhum. Então ela não via necessidade nenhuma de ir ao confessionário, porque ela não tinha pecado. A Bíblia não há base bíblica para dizermos isso. Ninguém pode dizer isso. Portanto, é uma luta constante na vida do cristão, como dissemos anteriormente, carne e espírito, né? Agora a nova criatura, né, em Cristo Jesus, nós vivemos uma vida em santificação, voltada à conformidade da palavra de Deus e voltada à conformidade da vontade, voltada à conformidade da palavra de Deus e do próprio Deus. Portanto, o pecado agora já não é mais padrão na minha e na sua vida. O pecado não é mais aquilo que nos caracteriza mais. O prazer pelo pecado mudou. Nós já não sentimos mais prazer na prática do pecado. E quando caímos em pecado, como num acidente de percurso, nós nos entristecemos, porque nós temos a convicção de que, nossa, pequei. Os irmãos, nunca aconteceu isso com os irmãos? Por exemplo, eu não conto piada. E algumas vezes eu estou conversando com alguém e parece que surge do nada uma vontade de contar uma piada. Mas aí eu não conto. E alguma vez quando eu começo a escapar, eu não posso contar uma piada com um cunho pejorativo. Não. Nosso falar deve ser com salmos, com hinos, tudo que nós venhamos a falar que transmita graça. Então, vez ou outra, essa é mais difícil de conter, né? Quando as pessoas dizem: olha, se fulano vir aqui, diga que eu não fiz isso, mas a pessoa fez. Não, você está me convidando a mentir junto com você? Não vamos mentir, não. Então, na loja acontece muito assim: alguém liga para mim e eu pego o telefone e dou para o Cristiano, por exemplo. Falo: Cristiano, diga que eu estou ocupado com um cliente. Aí ele atende o telefone: o Fabiano não está. Ele não obedece a minha fala. Quando eu disse: diga que eu estou ocupado com um cliente, é verdade, eu estou ocupado com um cliente. Ele diz outra coisa, ele fala: o Fabiano não está. Ou seja, é uma mentira.
Mentira. Então, fica uma mentira, ela é sorrateira, ela em coisinhas que parece que não há problema nenhum, que não há nenhum mal, ela se instala ali e dali cria um problema. Portanto, vamos ver então agora para finalizar a importância da santificação. Bom, há um versículo clássico, né? Sem a santificação, ninguém é o Senhor. Aqui também pode incorrer um erro teológico. Se alguém achar que pode alcançar a salvação porque se santifica. Então, nós não vamos ser salvos, nós não vamos nos santificar para depois sermos salvos, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor, porque a santificação, como o Júnior já disse, os irmãos já disseram, ela é uma consequência da salvação, do novo nascimento, da regeneração. E isso faz parte da nossa vida, ser de santos porque eu sou santo. Nós, desde o princípio, fomos escolhidos por Deus para sermos salvos, mediante a obra santificadora do Espírito Santo. Por isso que Paulo usa 2 vezes a palavra santificados, né? E com sentido diferente. Aos santificados foram separados por Deus, né? Através da regeneração, o novo nascimento, da conversão. Chamados para ser santos, chamados para viver o processo da santificação. Chamado para a santificação não é feito a um homem não regenerado, é feito a um homem regenerado que já foi separado por Deus, já foi santificado e agora é chamado para ser santo. Sem dúvida. O pastor está fazendo alusão ao 1 Coríntios, no seu capítulo 1, nos primeiros versículos ali, né? E ali deixou muito bem claro, realmente, na palavra do pastor aqui, em relação ali ao conceito de santificação. Santificados, fato, nascido de novo. Mas quem são aqueles que foram chamados para serem santos? Os santificados. Muito bem a colocação do pastor em relação a essa colocação. Esse texto de sem santidade ninguém verá o Senhor é comum ser usado também para defender o purgatório, né? Porém, ele só vai ser utilizado dessa forma se você esquecer de que quem santifica é Cristo, né? E não nós mesmos. A partir do ponto que a gente entende que a santificação, ou quem torna santo alguém, é Cristo e não o próprio pecador, aí a gente entende que, na verdade, não tem base nenhuma para essa defesa, né? Hebreus 10 diz isso, nós fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Aí há 2 sentidos do termo que o nosso irmão falou. Santificados posicional, santificados processual. Exatamente. Bem colocado pelo nosso irmão pastor, em relação ao texto bíblico, né, e a exploração do conceito da santificação. Então, isso é muito claro para nós, né? Então, as duas formas, né, as duas aplicações do termo santificado, né? Então, o santificado no sentido de que já fomos em Cristo Jesus santificados, mas nós santificados fomos chamados para nos santificarmos em nossa vida, do começo até. Para terminarmos, a santificação ela reflete de forma clara, tangível e visível a nossa nova vida. Porque quem desenvolve a sua salvação com temor e com tremor, crescendo em santificação, é porque foi regenerado. Nós não veremos um crescimento em santificação na vida de um não regenerado. Isso não é possível. Portanto, aquele que nasceu de novo, agora a palavra de Deus é muito clara, é nova criatura, conforme a imagem de Jesus. E é através da santificação que nós, nascidos de novo, regenerados, seguimos então os passos de Jesus. E então, para finalizar, eu trouxe um texto também de Paulo aos Efésios, em seu capítulo 4, dos versos 17 ao 24. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento,
alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, e em justiça e retidão, procedentes da verdade. Bom, concluímos com esse texto. Pastor, alguns irmãos querem fazer mais uma participação? Como que o pastor dizia mesmo, pastor? É o senhor que dizia, ou entenderam tudo? Claro que é uma brincadeira, né? Mas assim, podemos observar que algo ficou assim, atingiu o ponto alto aqui nesse estudo, né? Na palavra do pastor e no texto aqui, em relação ao conceito da santificação, no que diz respeito à posição, né, posicional, experimental e final. Né? Então vamos relembrar rapidinho. Posicional, aquele que foi regenerado, foi justificado, foi totalmente santificado em Cristo Jesus. Posicional. Experimental é quando a santificação inicia com a regeneração, tendo a sua base jurídica, judicial, na justificação. E que desenvolve-se nesse processo gradual, ininterrupto durante toda a vida. E aí então vem o conceito da santificação final, que é o estado pleno, total, perfeito, quando da glorificação. É um ponto, tomei essa parte então como ponto alto, né? Já visto que o pastor trouxe à luz esse ponto, e é um ponto para que nós pensemos, né? Como salvos da escravidão do pecado. Estamos sendo salvos do pecado dia após dia, para então na glória sermos salvos totalmente da presença do pecado, da influência do pecado em nossas vidas. Louvado seja o Senhor, que um dia na eternidade nos escolheu, nos chamou, nos predestinou para que fôssemos santificados em Cristo Jesus, e então agora vamos sendo santos, dia após dia, crescendo em santificação. Deus nos abençoe, abençoe cada irmão, abençoe aqueles que ouviram esse estudo através da live, e dando continuidade ainda em adoração ao nosso Deus, convido o pastor para que se dirija à frente, para que cantemos o hino número 131, e também, logo após o hino, o pastor fará a oração final. E também, se o pastor quiser usar a palavra para alguns avisos e outros,